Você é um cara brilhante na sua Já profissão. falamos de peido, vamos mudar. Não, eu queria, porra, a área do cara, porra. A cara do cara é medicina esportiva, bem-estar, cuidar do corpo e tal. Sim, senhor. Eu sei que cada corpo, cada pessoa tem uma, né, os médicos geralmente não gostam de dizer por exemplo, um cardápio mais aberto, né? Porque cada um tem uma especificidade, vamos dizer assim. Sim. Não sei, um é combustível mais assim, mais e tal. Mas assim, cara, uma rotina bacana para o cara que está em casa, que não tem tanto recurso assim, porque Justo. você vai querer comer bem, saudável, é mais caro. E é orgânico. Dependendo da não coisa, sei é o mais quê. caro. É mais caro, fato, É. é mais caro. Né? Hoje a alimentação barata é aquela que é ultraprocessada, então é o resto. Fato. Ultraprocessada, tá R$3 no mercado. Pô, você tá comendo uma Exatamente. bomba. Então, assim, comer natural e saudável é mais caro. Agora, o que comer, por exemplo, de manhã, o café da manhã, tô falando assim, na média, tá, doutor? Não tô querendo que você passe assim Pois não, Puta doutor. de uma receita, doutor, uma coisa pro cara começar a se ligar. Vamos fazer uma No coisa café da legal. manhã. Vamos fazer uma coisa regrinha legal. pro cara comer aí, no Para você 24 acertar, horas, vamos lá. para você acertar 80%. Isso Tá aí, bom? boa, doutor. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Não olha o que você vai comer, olha que horas. O teu corpo ele reage bem com rotina. Mesmo que você coma alimentos saudáveis, se você comer cada hora num horário, o teu corpo ele entende o quê? Nos momentos onde você não tem energia, que ele tem que se preparar para reservar. Por quê? Porque você passa por carências energéticas. E cara, o que é a pior coisa que você pode fazer pro seu corpo? Fora ficar doente, né? Fora entrar em contato com um patógeno. É você tirar a energia dele. Então, quando você fica sem Por energia... isso que eu não faço exercício. Então, mas cara... Né, papai? Mas Pra você gente sabe... não tirar uma energia, choca no peito também, a gente né? não tirar energia. Mas bola, você sabe onde você gasta 50% de tudo que você consome no dia? Não. 30% é no seu cérebro, 20% é só mantendo a homeostase do seu músculo. Cara, 50% que você consumiu, já foi. Entendi. Então você não tem controle por quanto você gasta. Se achar que tirar o exercício resolve o problema, piora o problema. Porque o exercício, pelo menos, o músculo ativado, ele Lógico. funciona como se fosse o controle dessa mesma inflamação que a gente falou. O que é o exercício importante? Né? O exercício bem dosado, né? E aí a gente entra numa outra questão, amigo meu Douglas Pop Marinho. Vamos costumava falar. tentar não, botar no 80% aí. Vai. Vamos botar no 80%, mas o que ele Melhor, fala? sim. Ele fala o exercício prescrito e acompanhado por profissional de educação física. Ele tem razão, tá? Mas tem isso. Então vamos falar dos 80%. Não, tava zoando, mas vamos embora. Primeira coisa, horário. Teu corpo reage muito bem com o horário, tá? Pode ver que se você dormir todo dia às 9 da noite, se você esperar até às 11, você passa mal. E se você tentar dormir às 7, você não consegue. Quando você começa a comer, por exemplo, almoçar todo dia meio-dia, você vai ver que 11h30 você tem fome. E você percebe mais que se você não come e dá umas 2 da tarde, a fome passa. Passa. Você sabe o que é isso? É o teu organismo liberando uma quantidade maciça de hormônio para equilibrar o seu sistema energético, para poder fazer com que você consiga resistir sem essa energia que você consome. Mau sinal, você está engordando, perdendo músculo e ganhando inflamação. Tá. Então, primeira coisa, horário. O que você vai treinar? E o treino da alimentação, em primeiro lugar, é logística, tá? Porque se todo mundo tivesse o que devesse comer na hora certa, todo mundo fazia dieta. Sim. Por isso que hoje os nutricionistas, eles se preocupam no seu comportamento. Não adianta ele entregar para você um papel e falar, ó, faz o que está escrito aqui. Come isso, é. Toda dieta no papel é perfeita. Sim. Eu adoro batata chip 1h30 da manhã, cara. É muito gostoso ver no Netflix. Delícia. Você sabe que isso entope a veia do pau, né? Ah, é? É. Não, mas Tá a gente vai pegar no tranco. Tá Chega broxa. uma hora que não dá, velho. Tá broxa. Batata chips, é? Eu Gordura adoro. trans, ultraprocessada, coisa ruim, cara. É? Já tá broxa, já. Não, mas E aquilo todo nem é dia, batata, vai. aquilo é creme de milho, cara. Não é aquela não. É uma outra. Creme de milho. Eu não vou dizer marcas aqui. Eu tenho uma boa. Não, mas já tá broxa. Não, cara. Mas vamos voltar para os 80%. Vai, bora. deixa que o a galera broxa quer quieto, saber. vamos lá. Então, a primeira coisa é acertar o horário. Por quê? Porque se você não consegue acertar o horário de comer, você nunca vai conseguir resolver a tua alimentação. Segunda coisa, a alimentação você já decide antes do horário de você comer. Se você estipulou que você vai comer 7 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde e 6 da tarde, 5 refeições no dia, lindo, né? 7, 10, 13, 16, 19, você tem que ter alguma coisa pronta para isso. Por quê? Porque a fome é um péssimo conselheiro. Quando você está com fome, você vai procurar o que te satisfaz, não o que te alimenta. Perfeito. Terceira coisa, preocupar-se com a logística, tá?
fez os horários, você deixou as coisas prontas. Como que você vai levar isso? Então você não pode ser uma pessoa que, mas o ideal seria comer arroz e feijão. Você tem lugar para levar, você tem lugar para esquentar, você tem lugar para manter essa marmita Prontinha. suja. Vou te dar um exemplo. Hoje, na hora no táxi, era o horário que eu tinha que comer. Isso daqui é a minha marmiteirinha. Então eu tinha a minha marmitinha aqui. Tá aqui. Então eu jantei. Lembrei da Juju. Juju era assim. Mas o que eu como Onde não é ia- no gases. No gas, ela tinha gases. Mas onde ela ia com o negocinho, Então tá, entendi. com tudo prontinho, tudo... Eu cheguei a ter uma época de Você tem que ter essa logística. parar, umas paradas assim. Sim. Só que, por exemplo, aí a gente entra no que é a quarta coisa importante, que é controlar a caloria. Hoje a gente fala muito, não, porque o carboidrato, porque a proteína, porque a gordura. Cara, isso muda muito. Tá? Não adianta querer fazer regras. Se você fizer regra, tá errado. Até porque as pessoas ao longo da vida, elas têm que comer de forma diferente. Pode olhar a rede social. Quando você olha gente jovem, come carboidrato, tá tomando bebida alcoólica, tá tudo bem. Quando você olha o cara e a mulher de uns 30 anos, não, é low carb. Quando você vê de 40, cetogênica. Quando você vê de 50, low fat. Pode olhar. E por quê? Porque, cara, intestino, né? O que é dentro do intestino? É pele, é revestimento. Se a tua pele envelhece, teu intestino também. Você acha que você vai reagir sempre do mesmo jeito, a mesma comida? Não. Então você tem que saber para a sua idade o que você vai comer. Mas o que é o quarto, então? Se a gente falou de logística, você estar preparado, o quarto é controle de caloria. Você tem que ter uma noção do que você come. Tá? Então, não adianta essa coisa, é porque eu vi na revista castanha. Me fala uma pessoa que tem maturidade para comer um punhado de castanha. Desculpa, eu não tenho, cara. 3 castanhas. O quê? É o rei do selênio. Então, qualquer uma delas. Qual é o teu nome? Márcio Selênio. Marcelene. O problema é a caloria desse Mas negócio. disse que o selênio é bom de noite, Bola. Come umas 2 castanhas para antes. Então, pra duas pra quem tem castanhas, pra duas quem tem castanhas. comida Mas noturna, duas que é o meu castanhas. caso, que inibe a fome, né? Dizem, né? Mas não, você comer É. duas Dura comer castanhas, isso que eu ia duas, falar, né, cara? caralho. Porra. Não, mas para colocar na salada, por exemplo, você faz tipo uma farofinha. Ela auxilia você não sentir fome na madrugada, sei lá. Isso Não. daí é relativo porque, primeiro, isso acontece por causa da gordura dela. Isso estimula núcleos de saciedade, tá? Mas se você tem transtorno do comer noturno, não interessa o que você jantou. A Carioca, batatinha, interessa o batatinha. que você comeu no dia. Eu tenho essa porra, doutor. Então você, Como tá é que eu me comendo, livro você não tá disso? comendo direito no dia, cara. Pode ser verdade isso. Com certeza é verdade. E Pode se ser? mesmo assim você estiver conseguindo comer direito no dia, pode ser que o tratamento seja medicamentoso e tem uma droga específica para tratar isso. Né? Inclusive Que é o Dormonide, que é Dormonide. o dorme o filho da Às 7 pra ele não horas, comer. às 7 horas, o cara Já toma um toma pra não Dormonide ter a compulsão, e vai já dormir. Vai dormir Vai rápido. dormir cedo, cuzão. O problema é que se você acorda, você não lembra a merda que você fez, né? Então tem isso. Tem cara que acorda com benzo, vai lá, destrói a cozinha inteira e fala, mas o que O que aconteceu eu aqui? fiz, Cara, eu tô assim. Mas vem cá. Vamos tentar Pô. aqui. Eu tô tentando entender. Não é consultório, tá, gente? Não, vamos Acho que falar. muitas podemos falar do pessoas seu têm dessa caso. Acho que parada. é muito legal. Isso É. muita gente tem por causa de estresse, por causa de dia Não corrido. é nem questão de estresse, não. Eu acho que é um momento que. É que assim, a minha esposa briga muito comigo. Ela fala assim, pô, você tem uma relação de amor e de afeto com a comida. Eu tenho, por causa da minha mãe, o feijão. A comida pra mim é um. Porra, é uma parada que não é técnica, é uma parada que é paixão, é Sim. passional. A minha relação com prazer e tal. Então, por exemplo, a hora que eu cheguei em casa, eu tomo banho, as crianças dormem, tudo, eu vou ver alguma coisa, é uma hora que eu tô feliz. Então, assim, agora um M&M, um chocolatinho, 70% cacau, que um leitezinho 70%, entendeu? Eu amo isso. Então é tipo um ritual, tá ligado? Batata. Mas você come 3 quilos? Entendo. Não 3 entendo. quilos, mas olha só. minha mulher fica puta, você come de madrugada, sua merda. E ela tá certa porque, assim, de madrugada, e aí você tem que retomar os estudos sobre isso. Quem melhor escreveu sobre isso foi uma pesquisadora, Linda Morgan, em 2011, e ela mostrou o quê? Que se você... A gente tem um aumento da resistência periférica à insulina a partir das 7, 8 da noite. O que quer dizer isso? Quer dizer que fica mais fácil você engordar. Se você comer depois desse horário, é muito provável que essa energia ela vá para a gordura em vez de ir para o músculo, por exemplo, para onde ela precisa. Tá bom? Vamos traduzir resistência à insulina nisso. Então, de fato, sua mulher tem razão. Agora, eu te faço uma pergunta. Se você gosta tanto da comida, por que você não come o dia inteiro?
Porque se você gosta de feijão, eu gosto de feijão também. Eu gosto de feijão, eu gosto de arroz. Feijão, por exemplo, me remete a uma época, meus pais são separados, eu ia visitar meu pai em São Paulo, e nessa época a esposa dele, a Heloísa, ela sempre, né, que quando eu estava em São Paulo, fazia o papel da minha mãe, ela estava fazendo mestrado dela e doutorado. Então ela estava fora, então ficava eu e meu pai. Cara, sabe o que meu pai fazia? Ele pegava, sentava com um prato de feijão, colocava farinha e a gente comia. Feijão com farinha. Feijão com farinha no mesmo prato. E eu lembro, toda vez que eu como feijão, cara, eu lembro disso. E me faz bem, cara. Pra bom, caralho. é bom. Sabe? Bom, o que eu faço? Eu como o dia inteiro. Tá? Eu tenho essas refeições fixas, né? Só que o meu horário é um pouquinho diferente. É 8, 11, 14, 17 e 20. Né? São os meus horários de comer. Né? Eu como nesses horários fixamente. O que eu como 8 da manhã? Você imagina? Nessa hora eu tô comendo o Z. Nessa hora eu tô comendo arroz, feijão e carne. É mesmo? Ué, tudo bem. O cara que critica, ele fala assim, mas você vai comer a comida de manhã? Bom, o que você come? Coxinha? O que é coxinha? Não é frango? Não é massa? Frango, Você come pastel. O que é pastel? O que é presunto? Presunto é carne. Você come um pastel de carne. Tem razão. É a mesma carne. Não, a gente acha que de manhã você tem que Eu comer. tomo café da manhã, Você tem que pão. comer Eu adoro cereal, pão, eu tenho queijo problema com branco pão. e... Eu sou o rei do carbo. De manhã. Cara, Rei do carbo, eu sou o rei do carbo. mas pode isso me faz apelidar. bem. Só que aí o que acontece? Você quer continuar fazendo isso? Você tem que dividir esse carboidrato ao longo do dia em 5, 6 refeições, carioca. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Com pimentinha preta, manteiguinha, vai no fry e vem cá. Cara, Vai se você isso. pedir para um nutricionista, é que assim, você está falando uma coisa muito elaborada. Aí você precisa de um nutricionista para equilibrar isso para você. Precisa de um bastão de beisebol. É isso que eu ia falar. Só tomar umas porradas. Mas assim, aí já é elaborado. Mas se você sentar com um nutricionista, o cara dá um jeito de você comer isso, tá bom? Por quê? Porque quarto princípio principal, ele não é a qualidade do alimento, é a caloria. O que é o ruim da caloria? Vamos colocar esse pão com azeite. Tá? O que você tem de caloria num pão com azeite, ou o que você tem de caloria, por exemplo, num 100 gramas de amendoim ou 100 gramas de castanha, é o equivalente a comer arroz, feijão com carne, porra. O que você prefere? A moeda do nutricionista é caloria. Quanto de comida eu consigo comprar com essa caloria aqui? Suponha que você tenha, sei lá, 120 calorias para comprar o seu alimento. Você pode comprar uma barrinha de proteína, você pode comprar arroz, feijão com carne, numa quantidade, ou você pode comprar 5 amendoim. O que você prefere comer? Arroz, feijão com carne. Não é o que você gosta de comer? Óbvio. É óbvio. O óbvio ululante. Então, se você gosta tanto de comer, por que você não come 5 vezes por dia? Aí a gente entra no princípio 3, porque você não tem logística para isso. Então, o que o nutricionista acaba tendo que ensinar no consultório, né? Eu te falo porque na minha equipe são 2 médicos, eu e o Bernardo, né? E 3 nutricionistas. Isso é a minha equipe. Né? A Roberta tem a equipe dela, né? Que são 2 nutricionistas. Né? Ela e mais a Bebela. Então, parte daquilo que o nutricionista faz numa consulta nutricional é te ensinar a logística. Você conseguir ter essa comida, você poder levar, você poder ter, eu tenho cara. toda essa informação, mas é falta de vergonha na cara. Eu né? acho que é, Não é, a cara. parte mais difícil, não é, Paulo? Sabe- Você ter a logística. Exato. É mais difícil. Cara, Que nem isso eu não logística tenho não. condição de fazer Mas isso. eu penso no Eu bagulho não de cozinho. madrugada. Eu vou ter que comprar aquelas marmitas fitness, não sei o que eu vou ter que fazer pra Então seguir isso aí. deixa eu te dar o panorama disso, porque eu sou exatamente como você, eu não tenho essa logística. E outra, eu não posso mudar o funcionamento da minha casa para virar um restaurante que faz Perfeito. 5, 6 marmitas por dia. Eu Perfeito. tenho 2 filhas para cuidar, tenho minha mulher para cuidar, então a Leninha, te amo Leninha, obrigado, que cuida da gente lá, né? E a Giane, cara, elas têm mais coisa que fazer porque fazer marmita para mim, cara, que isso é um trampo miserável, né? Então eu compro pronto. Você né? compra pronto. Eu compro pronto. E aí eu deixo guardado e eu descongelo para o dia seguinte. Perfeito. Eu levo e eu vou comendo. Mas no meu Perfeito. consultório, isso é tão importante para mim, que tem uma sala de 1 metro por meio metro que tem um micro-ondas para esquentar minha comida na hora que eu tenho que comer. Agora, isso está no consultório da época que a Roberta, que é minha esposa, montou o consultório para mim. Ela colocou no plano, sentou com o arquiteto, ó, tem que ter uma Precisa cozinha ter. na sala do Paulo. Ah, mas não sei o que. Se tem que ter vira. se vira. Se tem que ter. vira. Então, todo consultório que eu trabalhei até hoje tinha um lugarzinho para eu colocar, um micro-ondas e para eu comer. Porque isso faz parte da minha performance em relação à minha capacidade de trabalho, carioca. Eu preciso estar bem para atender meu paciente. Se eu vou atender ele, cara, às 9 da manhã, se eu vou atender ele às 10 da noite, como às vezes acontece, eu tenho que estar bem, cara.
Sim. De segunda-feira, eu dou aula Eu para comi um liga. Beirute hambúrguer com maionese, muito gostoso, com batata frita e refrigerante antes Então, de começar essa entrevista. Você inflamou o seu hipotálamo, você deve estar com fome daqui a pouco. Se você já não está com fome, Eu já tô com fome. você está com Eu não fome tô de com fome, comer não, uma tô de boa. porcaria, Tô de boa. tá com vontade de Eu cagar? janto mais cedo. Também não. Então tá bom. Mas assim, isso é comida Mas ruim. quantas por quê? vezes você comeu hoje? Eu tomei café da manhã, que eu como o meu pãozinho de Com fermentação azeite. natural com manteiga. E aí eu almocei, hoje foi gostoso, carne de panela com batata, arroz e feijão. Muito bom. Caralho, aí você Muito acabou bom. o podcast tarde, você foi comer um Beirute? Não, aí a gente veio, pá, acabou aquele episódio, fui comer Beirute pra garantir, pra não ficar com fome aqui no episódio. Entendi, aí você chegar Mas agora, é o você não vai mini, comer mais eu comprei nada. o Big, eu comprei o pequenininho. pá. Cara, Agora você não vai comer mais nada em casa. Aí vai rolar festa. Então, mas você fez três. Festa. Você fez 3 refeições, sendo que a primeira foi mais ou menos. É. No intervalo, você fez 3 refeições, sendo que a primeira foi mais ou menos. No intervalo de 10, 14 horas. Você comeu nada, você vai ter fome. E outra, se você encher a barriga, o que vai acontecer? Você vai levantar 2, 2:30 da manhã, que nem um zumbi da cama, você só vai acordar sentado na cozinha comendo alguma coisa. Aí você vai falar, caralho, tô comendo. Isso tem nome, isso chama transtorno do comer noturno. Eu tenho essa porra aí. Então. Me dá compulsividade. É um negócio doido. Cara, isso mas tem tá que muito tratar. ligado também a entretenimento, a relaxa, sei lá o que que é. Não, cara, a prazer tá ligado. mesmo, o momento de... Aí que tá. É normal você ter prazer ao comer. O que não é Sim. normal é você só ter prazer ao comer, tá entendendo? É, mas aí a vontade... é um pecado, cara. Só que se você estiver satisfeito, Comer aquele existe whey de uma... chocolate, gostoso, Então, mas- acabar com o pacote. Aí que tá. Só que você só tem essa carência também se você tiver com fome para isso. A gente costuma falar, né, e eu sou um crítico muito disso, né, que eu trato essas coisas como sintoma. Eu não critico você por comer o chocolate. Eu me pergunto, por que você faz isso? E eu me coloco numa situação. E se você tivesse feito 4 refeições antes, né? Será que você estaria comendo esse chocolate? Eu vou te falar uma questão prática. Tava lá no Pânico, na Jovem Pan, com o Emílio e com... Ai, como é que é aquele bem magrinho que fica no computador? Denis, N... Caralho, desculpa, cara, perdão. Não deve ser da nossa O época. Delari. Não, acho que não é Delari. Não. É um bem magrinho que fica no computador. O Samidana. Sami. Ah, o Sami. Aí o Sami falou pra Maravilhoso. mim, porra, eu como bolo de madrugada, tá errado, né? Eu falei, não. Tá errado que você não comeu durante o dia. Aham. Porque todo mundo lembra do bolo, todo mundo lembra da batata frita, todo mundo lembra do Do bicho. chocolatinho. Mas quem lembra do que deixou de comer? Não lembra, verdade. E é isso que ferra com a tua vida. Porque você não tá comendo porque só é divertido. Você tá comendo, tá com fome, cara. Quanto você pesa, Marvel Lúcio? Você pesa uns 90 quilinhos? Quanto? 90? Quanto você Quem me pesa? dera. 90 eu tô em boa forma. Tá bom, fala. Quanto você tá pesando? 99. Ó, quase acertei, 9 quilos de diferença. Vamos fazer uma conta de padaria aqui. 99, tá? 99 quilos vezes 23,6, que é o Hertz Benedict, que vai dar uma média de um gasto basal só para respirar, 2.336 calorias. Vamos falar que teu dia, estressante, etc., a gente soma 30% de caloria. Isso daqui é o que você gasta mais ou menos para passar o seu dia, 3.000 calorias. Sem nenhuma atividade Tá física. bom? Sem nenhuma atividade Se eu física. fizer atividade não tem física, problema. vai mais 1.000 aí. Só que aí o que conta aqui? Conta como estresse. Atividade física, e agora escuta com muita calma o que eu vou te falar. Ela não é saudável. Ela é uma informação. Ela é uma informação para o músculo, é uma informação para o seu metabolismo. Quando eu dou, por exemplo, musculação, eu dou tensão para o meu músculo. Ele transforma essa tensão em informação. Eu tenho a informação normal. Eu olho meu telefone em um texto. Eu transformo aquela frase numa ideia, essa ideia corticaliza, eu transformo num raciocínio. Tudo bem? O músculo, ele não lê texto. Ele sofre tensão. Eu tenho um peso agindo contra ele. Esse peso que age contra ele, ele transforma isso em sinais eletroquímicos e ele se desenvolve. Ele ganha tamanho, ele ganha força, ele ganha resistência. E o metabolismo, ele se condiciona a quê? A entregar grandes quantidades de energia à medida que você trabalha. Porque no começo seu metabolismo não é assim. Seu metabolismo é pão duro. Você vai andar de bicicleta, né? 30 minutos. O teu relógio fala lá, você gastou desses 30 minutos 250 calorias. Mentira. Mentira? Mentira. Mentira porque você acionou uma porrada de hormônio contrarregulatório que não fez você gastar 250 calorias em gordura estocada. O teu Pelo próprio contrário. corpo dá uma miguelada. Ele miguela, porque a energia gasta é energia gasta, mas o impacto na sua gordura é diferente.
O teu corpo ele faz inclusive ao contrário. Falou, ó, numa condição de restrição, eu tenho gasto calórico, eu não vou gastar caloria de reserva. Come músculo. Come músculo, que é um tecido de mais velocidade metabólica. Uhum. Tá bom? E aí ele entra no sistema de estresse, ele entra no sistema de defesa, que é a próxima comida que entrar eu vou reservar. Porque ele está me estressando. O exercício em si, ele não é o que causa melhora de saúde. É o exercício em condições de fazê-lo num controle de quantidade, de intensidade, de complexidade, que faz com que você tenha um estímulo, uma informação. Né? Um equilíbrio seria a palavra? Um equilíbrio entre alimentação, exercício e um tipo de vida? Não? É um tipo de equilíbrio, mas é um equilíbrio muito especial, que a gente chama de homeorese.